O Setembro Amarelo. Na realidade, é uma data em que o mundo inteiro se preocupa com a questão da valorização da vida contra o suicídio. Gente, a ONU, ela não tinha noção do tamanho e do impacto que o suicídio tem na vida das pessoas. Se a gente fizer uma enquete rapidinha aqui, eu tenho certeza que pelo menos metade do nosso público ou tem um parente, ou um vizinho, ou conhece alguém que se suicidou. Não é verdade? E isso é algo que está mais próximo do que a gente imagina. Mas dando sequência aqui, como disse nosso irmão, acho que não vai não, vamos aqui mesmo. Eu sou João Marcos, participo da União das Sociedades Espíritas. O nosso último evento está finalizando hoje, que é uma viagem para Araxá, Sacramento, Uberaba. Então o pessoal está lá, nesse momento deve estar no Colégio Allan Kardec e em breve voltando de novo aqui para São Paulo. E aí eu pergunto para vocês, por que as pessoas cometem suicídio? Alguém quer responder? A nossa amiga disse que é porque não tem fé em Deus. E às vezes não tem pessoas religiosas que se matam. Aí a pessoa pode chegar e falar, não, as pessoas cometem suicídio por problema financeiro. Não tem pessoa rica que se mata. Aí a pessoa fala, não, cometeu suicídio porque o namorado foi embora. Não tem pessoa que é casada que se mata. Então, qual é a causa? O que provoca o suicídio de uma pessoa? Depressão. Depressão, ela é uma das causas. Há um desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divina, primeiro passo. Porque, gente, alguém já ouviu falar de Vale dos Suicidas? O trem é tão feio, mas tão feio, que se a pessoa soubesse para onde ela vai depois que se mata, ninguém iria. Mas, infelizmente, esse é o ponto. Muitas pessoas não sabem como será depois. Ela está tão aflita com aquele problema imediato que ela não consegue medir o agravamento que vai ter esse problema depois que ela cometeu o ato. Também tem a questão do materialismo severo, da solidão e da depressão, como colocou aqui o nosso companheiro. Quando a pessoa pensa somente no aqui, no agora, não fica mais longínquo a ideia da vida futura? Todo mundo aqui acredita na vida futura? Eu tive depressão 20 anos. Sim. E quando 2015, 5 anos na meu cabelo. Foi 5 anos, aí me preocupou. Aí eu falei assim. E melhorou? Bom, a nossa companheira aqui está dizendo que ela ficou, há 20 anos ela teve depressão, e aí há 5 ela procurou auxílio do CAPS, porque na verdade, gente, a depressão é o mal do século, mas não é uma questão só mental. A depressão também é uma questão física. Como assim? A depressão, ela pode trazer problemas de falta de sais minerais, de cálcio, de uma série de componentes que o nosso organismo precisa. Então a pessoa precisa estar alimentada, a pessoa precisa estar bem
acertada com as suas questões biológicas. Não vai muito longe. Vocês querem ver um exemplo? Todo mundo tem uma glândula aqui chamada tireoide, certo? Certo? Ela produz um hormônio, como é que chama? Tiroxina. Esse hormôniozinho, muitas vezes, consegue mudar o humor da pessoa para melhor ou para pior. É uma glândula responsável, muitas vezes, por a pessoa engordar em excesso ou emagrecer em excesso, quando tem hipotireoidismo, hipertireoidismo. E aí, a pessoa toma um comprimidinho de nada lá de 100 mg, ou 125, 150, dependendo da questão que a pessoa esteja envolvida, e isso resolve o problema. Se a pessoa não sabe dessa deficiência nessa glândulazinha, o que acontece? A pessoa chega até se matar. Então, percebam como é complexo a nossa estrutura física. Imaginem vocês a nossa estrutura espiritual. Como é importante nós fazermos a nossa higienização espiritual. E como é que a gente faz essa tal higienização espiritual, pessoal? Primeira coisa, através da prece. Todo mundo reza aqui. A nossa companheira disse que foi Deus que tirou a depressão dela. E foi mesmo. E cada um de nós você já marcou 6 problemas, não vamos pro 7º não, porque senão eu vou falar para ela contar todos os dela para a senhora, para a senhora chorar. Mas vamos lá, gente, é assim, a nossa companheira está dizendo muito bem, ela tinha uma série de problemas físicos e além do problema físico, um problema de origem psicológica, que é a depressão. E aí, as enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, tudo isso acaba induzindo a pessoa a acabar com a própria vida. Pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, tudo isso faz com que a pessoa vá se cansando e desistindo da vida. Distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. Opa! Será que existem espíritos que querem que a gente se mate? Sim ou não? Sim. Infelizmente tem. E por quê? Porque a gente é bonzinho? Ou porque a gente às vezes comete erros? Lembra que o Cristo dizia: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, a gente não quer reatar os laços com as pessoas, aí essas pessoas morrem. O que acontece? Parabéns, você ganhou um obsessor. Já não basta a fila, né? Aí a gente ganha mais um. Existem obsessores? E quem são os obsessores? Aquelas pessoas que não comungam conosco dos mesmos ideais. E o que fazer para não ter obsessor? O quê? Orar, que mais? Vigiar, não cair em tentação e subir o nosso padrão vibratório, elevar a maneira de ser, de pensar e de agir. Fazendo isso, os obsessores não chegam na gente. E outra coisa, durante as preces, pedir perdão, que a gente erra. E também perdoar, porque muita gente errou conosco, na atual existência e em vidas anteriores. Aliás, isso é o que nos difere de outras religiões, porque nós acreditamos
acreditamos que essa não é a única vida. Que aqui talvez seja a nossa melhor existência, mas na próxima poderemos estar melhores ainda, porque a doutrina espírita ela é progressista, significa que hoje nós estamos melhores do que ontem. O Cristóvão, vocês não conheceram ele há 25 anos atrás, está uma seda hoje. O bicho era bravo, o homem era bravo, é ou não é, André? O homem era bravo, mas graças a Deus conheceu a doutrina dos Espíritos, que pôde trazer para ele, clarear a sua mente diante de tantas coisas boas que a vida nos reserva. Então, nós podemos ser melhores sempre. Até aquelas pessoas que para a gente hoje, é um traste, que seria bom que Deus levasse. Não, a pessoa precisa passar pelas experiências, precisa vivenciar tudo para que ela se depure e possa seguir uma sequência de crescimento e de evolução. Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Lá no Livro dos Espíritos, questão 943, vem a pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivo que justifique? Não tem aquelas pessoas que vivem assim, ó? Meu Deus do céu, não dá certo, tudo acabado. Não tem pessoa que pensa assim? Tem ou não tem? E de onde que vem esse tipo de comportamento e conduta dessas pessoas? De onde? Da espiritualidade. Muitas vezes é energia. A culpa da espiritualidade? Ele chupa, né? Será? Será? A pessoa tem casa, tem pai, tem mãe, tem tudo certinho, bonitinho, mas nada está bom. Não tem pessoas assim? De onde vem essa angústia? Aí os espíritos responderam para Allan Kardec. Quem gosta de ler aqui? Então lê para a gente, por favor. O efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade para aquele que exerce suas faculdades com finitude e de acordo com as suas aptidões naturais. O trabalho nada tem diário e a vida se expõe com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável quando espera. Os Espíritos estão dizendo para a gente que lá na frente vai ser melhor do que agora. E na 944 pergunta: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? O que vocês acham? Não? Por quê? O único que tem o direito de tirar a vida foi quem deu a vida. Aí ele responde: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Mas também, pessoal, a gente não deve apontar e nem julgar quem comete esse desvario. Porque para a pessoa chegar ao ponto de dar fim à própria existência, é porque ela está já numa situação muito precária. Não é verdade? E tem que ter muita coragem, né, para a pessoa cometer um ato desse. Só que, infelizmente, é um desconhecimento da vida futura. Como eu comentava com vocês, o Vale dos Suicidas é uma região tão complexa, tão triste, onde há prantos e ranger de dentes, como dizia Jesus. Se a pessoa soubesse como é lá, ela não iria, não ia querer. Porque por pior que seja o problema ao qual nós estivermos vivendo hoje, sempre tem solução. Faz sentido? E a solução sempre está onde? Nas mãos de
Deus é que a gente é imediatista, nós queremos agora, não é? Quando tem um parente doente, o que a gente fala? O que a gente pede? Deus, cura minha mãezinha, meu paizinho, o meu filho, que ele precisa da sua cura. Não é assim que a gente pensa? Nós estamos certos ou errados? Depende. Sabe por quê? Nós não sabemos até onde vai a necessidade da pessoa em passar por aquilo. A gente conhece o planejamento reencarnatório da pessoa? Não. Então nós não sabemos o tamanho do compromisso que a pessoa tem para essa existência. Só que a gente quer que Deus resolva já, não é isso? Quando a pessoa está hospitalizada, está com câncer terminal, fica todo mundo lá, Deus, deixa a minha vozinha aqui, fica, aquela vibração, né? Fica, aí a pessoa não consegue morrer. Não é isso que acontece? Fica, aquela vibração danada, a pessoa sente, está sofrendo, mas não consegue ser desligada. Por quê? Porque a gente, do nosso egoísmo, quer que a pessoa fique ali, mesmo que sofrendo. Ela não é. O que a espiritualidade faz? Dá uma melhora aparente. Dá uma injeçãozinha de ânimo, aí lá os monitores que estavam começa aí todo mundo relaxa, fica calmo, agora a vozinha vai ficar bem. Aí a pessoa está uma semana sem tomar banho, vai para casa, não está comendo, vai lá para a lanchonete, vai, todo mundo deixa a vozinha tranquila. É a hora que os bons espíritos chegam e podem fazer o trabalho necessário do desligamento. Aí vocês devem estar pensando, pô, esse João é doido, né? Gente, morte é vida. Às vezes a pessoa precisa passar por aquela etapa e precisa dar continuidade na próxima existência. Faz sentido? Se alguém não concordar, por favor, fica à vontade, tá? Fica à vontade que eu chamo o Cristóvão e responde. Eu não posso intervir. É problema seu aí, eu não tenho que ficar quieto. Gente, o diálogo pode salvar vidas. A gente não tem, às vezes, aquele hábito de não querer conversar com aquela vizinha que fala muito. Eu não tenho. Mas tenha paciência. Escute o que a pobrezinha tem para falar. Aí ela conversa com você e fala. Aí termina, você não falou, abriu a boca, a pessoa fala, nossa, como você me ajudou. Ela não é. Então a gente precisa ouvir as pessoas, dar o ombrinho amigo. Ofereça o ombro e o colo. Às vezes não precisa nem dizer nada, apenas ouvir e só acolher. Uma simples atitude pode salvar vidas. Então, o que fazer na situação do suicídio? Procurar um atendimento fraterno no centro espírita. Fala para a pessoa, vai lá conversar com a Salete do Cristão, que você vai sair, Pera. A Salete, aquela mãezona, vai ouvir a pessoa, vai encostar na parede e fala, você quer se matar? Pera aí que eu vou resolver para você. Aí ela põe a pessoa no lugar e a pessoa vai falar, nossa, como você me ajudou, Salete. Então, e não é só no cristão. Carapicuíba tem 9 centros espíritas, gente. Se a pessoa não está bem, não tenha vergonha, convide ela para ir no centro. Está com problema em casa? Vai no centro. Está com problema no serviço? Vai no centro. Aqui, a casa acolhe e recebe a todos. E pode ter certeza que o entrevistador, a pessoa que está lá para ouvir esse atendimento fraterno, vai poder, e muitas vezes intuído pelos bons espíritos, trazer uma palavra de conforto, de alento, e aquilo pode fazer a diferença na vida da pessoa. Tem pessoas que deixam de cometer aborto, de cometer suicídio, homicídio e tantas outras barbaridades por conversar. E
E além disso, existe o CVV. Já ouviram falar do Centro de Valorização da Vida? Qual que é o número? Está com vergonha de ir no centro? Pega o telefone 188. E lá sempre vai ter uma pessoa para ouvir. A imensa dor que leva uma pessoa a buscar no suicídio uma solução merece da nossa parte atenção e respeito. Essa fala é do André Trigueiro, que é um jornalista espírita que escreveu um livro muito interessante e tem muito sentido nisso que ele está falando. Aqui eu vou falar um pouquinho da parte histórica, porque desde que o mundo é mundo, as pessoas cometem suicídio. Mas um dos primeiros relatos que aconteceram foi lá na queda de Jerusalém, na fortaleza de Massada. Essa região de Massada era uma área que era uma grande fortaleza, e nessa fortaleza quase ninguém chegava. Ficava bem no alto da montanha. O Eliáser, que era o líder de Massada, 73 depois de Cristo, ele dizia: onde está a cidade que acreditava ter o próprio Deus como seu morador? Há tempos resolvemos que jamais seríamos servos dos romanos, e agora somos os últimos que lutamos contra eles, porque chegou o momento que os romanos invadiram e foram chegando. Que nossas mulheres morram antes de serem abusadas, e nossos filhos antes de provarem o gosto da escravidão. O que ele mandou fazer? Os maridos despediram-se ternamente de suas mulheres e filhos e os mataram. E 10 homens escolhidos por sorteio terminaram com toda aquela civilização. Os 960 morreram. Aí eu pergunto para vocês: será que foi orgulho que eles tiveram? Você preferir matar o seu filho do que vê-los ser sobrepujado pelos romanos, que na época eram, digamos assim, os imperialistas? Será que é melhor a gente ver um filho morto ou um filho escravo? Será que é mais fácil ver a sua mulher seguindo um outro caminho ou matando sua mulher? Ou seu marido, né, também? Então, pessoal, são reflexões que lá naquele tempo eles não fizeram e acabaram cometendo esse ato. E aquela sociedade greco-romana, eles preferiam a morte do que a desonra. É o orgulho. Já na Idade Média, tinha a arte do diabo, que era terminantemente proibido e punido. Na literatura tem muitos casos, como Shakespeare, lá de Romeu e Julieta, que também... Oi? Que arte do diabo? É um livro? Sim, um livro. Tem também lá o suicídio de Sêneca, que foi o filósofo romano, né, o tutor do Nero. Então, eu estou trazendo fatos históricos. Desde que o mundo é mundo, existem situações de suicídio, e as pessoas, infelizmente, acabam se espelhando. Olha lá, na Idade Média a igreja dizia: se te matares,
és pecador. Se propositadamente terminares a tua vida, és uma pessoa má e vais para o inferno, sofrer durante toda a eternidade. Nós sabemos que a igreja tinha esse conceito, que na prática não é assim que funciona, mas eles impunham por medo. Vocês lembram da história de Romeu e Julieta? Como é que era mesmo? Eram os Montague e os Policarpos. Aí começou, eles eram duas famílias que não se bicavam e os filhos se apaixonaram. Acontece no dia a dia isso? Às vezes você tem aquele vizinho que você não gosta de jeito nenhum, a tua filha vai e namora o filho do vizinho. Hoje em dia está tudo certo, mas naquele tempo o bicho está feio, não é? O que eles foram levados a fazer? Foi o Romeu ou a Julieta que propôs? Vocês não lembram da história? Toma esse negocinho aí, Romeu, que vai ficar tudo certo. Então, aí pessoal, é só para tentar ilustrar que na nossa sociedade está muito enraizada essa questão do suicídio. Lá na guerra, os japoneses, que é uma cultura oriental muito rígida, também faziam uso disso através do harakiri, que é um ritual suicida. Também os próprios japoneses tiveram os pilotos kamikazes. Aí teve o caso lá na Guiana, do pastor Jim Jones, os homens-bomba no Oriente. Então, olha lá, olha como funcionava o ritual japonês. Eles tinham desonrado, pegavam a própria espada e cravavam. Aqui ó, tem um aviãozinho. Deixa eu voltar aqui. Lá na guerra, eles já estavam dados por perdido, iam com o avião e caíam em cima do inimigo, fazendo essa situação kamikaze, que até hoje as pessoas conhecem essa palavra e às vezes alguns não sabem o motivo. Era o japonês quando se matava. E aqui foi uma questão de delírio coletivo, em que várias pessoas guiadas pelo pastor se mataram nessa igreja. E os homens bombas, que naquela desculpa para encontrar 20 das virgens do outro lado, também se matam e matam várias pessoas. Aí tem os mais recentes, como a baleia azul. Não é bom nem falar muito, não vamos nem entrar muito nesse mérito, pessoal, porque infelizmente ainda acontece pessoas que naquele desvario de internet acabam entrando e seguindo ordens, comportamentos e cometendo deslizes, erros. Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Olha lá. Em 2014 foi considerado um caso de saúde pública. Segundo a OMS, 1 a cada 40 segundos se matava. E hoje, infelizmente, cresceu ainda mais. Só que a OMS, quando fez esse estudo, os países que estavam mais alarmantes começaram a trazer políticas públicas. O que aconteceu? Caiu o número de suicídio. Já no Brasil, infelizmente, é necessário que haja uma conscientização, não só
em nível religioso, mas também em nível dos governantes, para propor medidas de melhorias. Está certo que o CAPES não deixa de ser uma ferramenta auxiliar, mas precisa muito mais, gente, porque isso acontece mais do que nós temos noção. Recentemente saiu um estudo dizendo que o maior número de suicídio que está acontecendo atualmente é nas forças policiais. Então, é necessário que tente-se entender os motivos, as causas, para que essas pessoas possam ter uma sobrevida maior. Não está passando nada, né? Olha só. Eu estou aqui falando, achando que vocês estão lendo, meu amigo falou que não está acontecendo nada. Mas não tem problema. Vamos lá, gente. Essa questão do suicídio, a gente quer pedir auxílio do governo, das ONGs, mas sabia que a gente pode começar dentro de casa a conversar com os nossos familiares? Alguém aqui já conversou com os adolescentes a respeito do tema? Já? Às vezes o adolescente não fala assim, que vontade de morrer. Não acontece? E é culpa deles? Sim ou não? Não é, pessoal. O adolescente está numa fase que ele não é mais criança, ele não é adulto ainda, e ele está no meio do caminho, não sabe ainda o papel dele na sociedade. Porque ele está estudando, às vezes não está trabalhando, às vezes está tendo influência na escola, na rua. Então, são pessoas que precisam de acolhimento. E é nessa hora que quem que precisa acolher? Família, os pais, avós, amigos. Porque se não são eles que acolhem, quem que acaba acolhendo? Quem? O traficante. Aí o traficante mostra, olha, eu tenho um negocinho para você aqui, que é muito melhor para resolver seus problemas. E aí que começa o problema de verdade, não é? Aí vocês falam, puxa vida, eu estou no centro espírita, o moço está falando de traficante. Mas é, pessoal, está na porta de casa, está nas escolas, em todos os lugares. Então nós não podemos deixar um traficante adotar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, amigos, netos. É isso que a gente quer? Não. Então, para isso que existe o diálogo. Precisamos conversar com eles, entender as dores. Porque vocês sabiam que cada um tem uma dor diferente do outro? Para minha amiga aqui, a dor de dente dela pode ser muito maior do que a dela. Ou de cabeça também, ou do pé. Já ouviram falar de pessoas que têm câimbra na unha? Será que tem? Existe? Tem pessoas que têm dores psicológicas e que se sentem mal. A gente tem que ouvir essas pessoas? Sim. Temos que entender, porque a dor de cada um é muitas vezes o fator determinante para que ela cometa algum erro ou algum acerto. Mas na linha que a gente conversava, precisamos sempre ouvir, pessoal. E principalmente, não menosprezar a dor da pessoa que está sentindo. Porque para ela pode fazer um sentido gigantesco. Como diz lá o André Trigueiro, cada suicídio é uma tragédia pessoal que leva prematuramente uma vida e afeta enormemente a vida de familiares, amigos e da comunidade. Olha lá, 90% dos casos estão associados a patologias de ordem mental,
que são diagnosticáveis e tratáveis. Será que tem pessoas que têm problemas mentais e não sabem? Tem ou não tem? Aí você vai falar, a pessoa é doida? Não. Ô, gente, até pouco tempo atrás, se falava em TEA, ninguém sabia o que era. Vocês sabem o que é TEA? E agora complicou aí? TEA, transtorno do espectro autista. É um problema tratável, porém, muitas pessoas não sabiam que existia essa questão. E aí falava, a criança é o doidinho da rua. Pelo contrário, era uma pessoa, era um irmão que precisava de auxílio. E nós estamos atentos para entender isso e tentarmos compreender e auxiliar. Então, 90% das pessoas que cometem suicídio, os problemas começam aqui. Precisamos estar atentos. Pessoas com transtornos de humor. Não tem gente que muda da hora da água para o vinho? E aí a gente fala assim, credo, fulano é bipolar, né? Olha como a gente fala já o diagnóstico e às vezes nem se dá conta. A pessoa tem um problema e precisa tratar, precisa ser auxiliada. E qual a melhor forma de ajudar? Ouvindo, entendendo e auxiliando, indicando para um tipo de serviço que vai apoiar a pessoa. E aí esse tipo de apoio pode ser espiritual, religioso, pode ser de ordem médica, medicamentosa. Então, é necessário que a pessoa receba esse apoio. Faz sentido? Estou falando muita abobrinha, gente? Se tiver, por favor, fique à vontade que a gente muda o rumo da prosa, tá? Olha lá, depressão. Alguém aqui já teve depressão? Quem já teve depressão, levanta a mão. Eu quase tive. Mas você venceu, né? Sim, tô aqui. Que bom. Então, é algo, pessoal, que pode acontecer com qualquer pessoa. E as causas, de novo, as dores de cada um. Às vezes, morreu um familiar, algumas pessoas não sabem trabalhar isso, não sabem vivenciar o luto, não sabem conduzir e acaba com depressão. Uma causa, mas existem inúmeras. O cachorrinho morreu, a pessoa ficou com depressão. O que a gente fala? Muita gente critica, só que cada um sabe onde está as suas dores e seus problemas. Aí tem os transtornos por drogas, de personalidade, esquizofrenia. Ó, pessoal, o Manuel Filomeno Miranda, ele é um espírito que trouxe várias mensagens e ele nos diz que muitas vezes a causa está na angústia, na insegurança, enfermidades graves, problemas psicossociais e econômicos, sentimento de desamparo e perda. Cada um de nós, diante de uma situação dessa, tem um comportamento diferente, não tem? Quem aqui sofre de angústia? Ou já teve angústia alguma vez? Quem não levanta a mão nunca ficou angustiado, né? É tudo, ó. Insegurança. Alguém já se sentiu inseguro? Enfermidades graves. Alguém já passou por enfermidade? Aí eu pergunto para vocês, não conseguiram sobreviver? Não estão aqui? Legal. Problemas psicossociais e econômicos. Quem aqui está com a conta certinha? Não está devendo,
não está devendo uma fatura do cartão de crédito. Quem não está nessa situação, manda um Pix. Então, pessoal, tem situações que todos nós passamos diariamente. E sentimento de desamparo e perda, quem nunca teve? Só que nós estamos desamparados. Quando, por pior que seja a situação, o problema, nunca devemos nos esquecer que Deus está no controle. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, pessoal. E se deixa a gente passar por alguma dificuldade, é porque Ele tem a certeza que é para o nosso aprimoramento. Só que a gente não quer, né? O tempo certo é o nosso ou de Deus? E por que a gente quer que as coisas sejam no nosso tempo? A gente não quer tudo para ontem, mas será que se as coisas forem para ontem vai dar certo? Tem uma expressão que a gente ouve muito, não tem? A pessoa fala assim: ah, se eu ganhasse na loteria. É bom ou ruim se a pessoa ganhar na loteria? É bom ou ruim? Depende. Teve um senhor que ganhou lá no Rio de Janeiro, o nome dele era Senna. Ele ganhou na loteria, a mulher começou a sair com segurança, aí de repente se comprou segurança, sequestrou o homem e matou. Foi bom ou ruim ter ganho na loteria? Então, pessoal, nem sempre nós sabemos o que nós queremos. Por isso que precisamos pôr nas mãos de quem? Deus. Aí ele diz: na alma imatura e ingrata, fraca de recursos morais. Análise profunda indica sutis ou violentas obsessões que o amor enlouquecido e o ódio devastador fomentam do plano espiritual. Hoje nós somos bonzinhos ou ruinzinhos? Mais ou menos. Para você saber o que foi na outra vida, basta você olhar nessa existência agora. Se a pessoa hoje é uma pessoa arrogante, uma pessoa endurecida, pode ter certeza que na vida anterior essa pessoa não foi boa coisa. E aí, pessoal, a gente acaba trazendo para o nosso lado quem? Os desafetos espirituais. E são muitas vezes esses desafetos espirituais que acabam provocando a nossa queda. E é essa queda, se a gente não estiver fortalecidos, com o pensamento no Cristo, fazendo a prática do bem, que nós acabamos nos entortando. Dúvidas? Perguntas? Pode perguntar que eu chamo a Salete para responder. Então, se a pessoa estiver se sentindo deprimida, o que ela precisa fazer mesmo? Isso. E procurar ajuda onde? No cristão, boa. Pode vir no cristão que vai ter alguém sempre de prontidão para ajudar. Pode indicar para a pessoa buscar auxílio no posto de saúde ou onde a pessoa se sinta bem. Aí você tem um amigo lá que é evangélico, uma amiga que é católica, vai na igreja, minha filha, vai buscar apoio, vai conversar com alguém, porque isso pode fazer diferença na vida da pessoa. Olha lá, pessoal, que cada um se sinta responsável pelo vizinho ou parente que perceba estar em crise.
Vocês já viram alguma pessoa em crise? Que pena, né? Mas assim, pessoal, as pessoas têm problemas, elas precisam de ajuda. E aí, eu acredito que a gente tem que sempre adotar na nossa vida a seguinte pergunta: em meu lugar, o que faria Jesus? O que Jesus fazia quando uma pessoa doente procurava Ele? Ele curava, Ele conversava, Ele apoiava. E o que a gente faz? Às vezes se esconde, né? Fala, opa, aquela pessoa está chegando ali, eu vou fazer de volta para em casa. Ou então, passa reto. E nem sempre esse é o comportamento. E aí eu pergunto para vocês, quem é o mais próximo nosso? É aquelas pessoas que estão dentro de casa. Como que está o nosso comportamento com essas pessoas? Será que a gente sabe as dores que elas têm? As dificuldades? Os problemas? Aí a gente pensa assim, não, mas ele ou ela nunca me fala nada, por que eu vou ficar preocupado? Como a gente dá preocupado? Tentar entender o que se passa com a pessoa para auxiliar. Quando perguntaram para o Cristo qual que era o maior mandamento, fazer ao próximo o que querias que te fizesse. Então, se a gente não queria receber auxílio, por que não estender a mão para auxiliar? Faz sentido? Pessoal, o CVV é uma ferramenta muito interessante para a gente conversar, porque ele foi criado já há muito tempo, lá em 1962. E eles têm 70 postos e 1.800 voluntários, que recebem 800 mil ligações por ano, uma a cada 40 segundos. Então, se você não quer conversar com ninguém, não tem problema, liga lá no 188, que vai ter uma pessoa de prontidão no telefone para te ouvir, para te acolher, e muitas vezes te ajudar a sair daquele problema. A gente comete erros, aí tem aqueles erros que a gente não quer que ninguém saiba, que a gente não quer que ninguém tome ciência. Fala no anonimato, no 188. Está com vergonha de ir na entrevista do centro? Não tem problema. Liga no CVV, que eles vão dar apoio, vão dar auxílio e muitas vezes um direcionamento. Beleza? Então vamos lá. Ó, na doutrina espírita, o suicídio, ele deve nos tornar a morte, o fim de todos os problemas. Mas será que acaba o problema com a morte? Sim ou não? Pelo contrário, você aumenta ainda mais o tamanho do problema. Vocês já pararam para pensar? Alguém aqui já teve algum parente que se suicidou? Eu tive um primo de Minas Gerais que essa semana se suicidou. Imaginem vocês o tamanho do problema que criou-se na família desse rapaz. E os filhos? Imagina como fica o filho de uma pessoa que se matou. Será que ele não vai
uma questão momentânea, daqui a pouco ele volta. Então, pessoal, quando a pessoa se mata, ela não traz problema só para ela traz para toda a família, para o entorno, para a sociedade. E aí ela acredita que destruir o corpo deixa ela desistir. Mas é aí que o problema se agrava ainda mais. Vocês conhecem o livro Memória do Suicida? Já ouviram falar? É um livro que a pessoa precisa estar bem estruturada para ler. Você tem? Mas você leu? A Ivone Pereira demorou, parece que 20 anos para conseguir escrever esse livro. Dado a complexidade que é, porque ela estava vivenciando as sensações das pessoas que estavam lá, que tinham se matado. E detalhe, tá, pessoal? A pessoa, quando se mata, o espírito sai do corpo, certo? E sai do corpo arrancado, aquela ruptura brusca, e acaba vivenciando um looping mental do momento que ela se matou. Se ela der um tiro na cabeça, ela vai ficar ouvindo esse tiro várias vezes, até que consiga ser resgatado. E quanto tempo vai para a pessoa ser resgatada? Depende. Vai depender das preces que se faça pela pessoa, vai depender da crença que essa pessoa tinha. Aí outro detalhe, se a pessoa for ainda muito apegada ao corpo físico, ela vai acompanhar todo o processo de decomposição do corpo. Sabe os bichinhos do Roy? Ela vai ficar ligada lá no cemitério vendo o processo de decomposição. Então, por favor, não cometam esse ato e converse com as pessoas para que ninguém faça também. A doutrina espírita nos ensina que somos criados por Deus e por isso temos a imortalidade. E com essa imortalidade, a vida não pode ser destruída. O corpo físico, sim, esse é transitório, passageiro, gente. Já o espírito, que é a nossa essência, ele é eterno. Ele não tem fim. Só que a consequência do que a gente faz com a matéria, ela vai ser carregada muitas outras existências. Aí você pega e fala assim, poxa vida, mas hoje eu não bebo e tenho um problema de úlcera. O que será que nós fizemos na vida anterior? Porque se a causa não está nessa existência, está numa passada. E é isso que fará com que a gente melhore na vida atual e possa seguir para a próxima. O Allan Kardec, pessoal, ele nos trouxe essas informações que são muito relevantes da vida após vida, porque nós temos muitas vezes a visão limitada, só do agora. Só que a gente precisa entender que a vida continua depois dessa existência. Alguém ainda tem dúvida que a vida continua? Então, a reencarnação de uma pessoa suicida acontece? Acontece. Só que lembra o exemplo que eu dei da pessoa que deu um tiro na cabeça? É muito provável que essa pessoa volte ou sem orelha, ou com
uma cavidade, ou um problema cerebral, ou uma série de patologias que só a reencarnação pode explicar para a gente. Então, aí você pega aquela pessoa que bebeu veneno para morrer, não tem? Aquelas pessoas que vão e cometem. Aí, quando ela retorna com um monte de questões gastrointestinais. Ou então, tem pessoas que nascem já precisando usar a bolsinha de colostomia. Por que será? Não vamos julgar, porém, muitas vezes a pessoa volta em situação precária para poder recompor o perispírito, gente, porque o nosso perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo, matéria, e o espírito, que é só energia, luz, esse perispírito é semimaterial, ou seja, tudo que a gente fizer no perispírito fica gravado. E quando a gente reencarnar, aí você quer voltar louro dos olhos azuis, você pode até voltar louro dos olhos azuis. Porém, se não fez bom uso das pernas, vai voltar com paralisia. Ou se não fez bom uso da voz, pode voltar mudo, surdo e assim por diante. Parece tão simples, né, pessoal? Basta fazer o certo hoje. E aí amanhã, quando reencarnarmos, estaremos numa condição privilegiada. Pessoal, vou correr aqui que o nosso horário já está muito avançado. Aí eu pergunto para vocês, terapia espiritual ao desencarnado, como é que a gente faz isso? Através do tratamento espiritual. Alguém aqui já fez tratamento espiritual? Vocês podem ter certeza que quando fizeram o tratamento, os espíritos que estavam ao nosso lado foram auxiliados. Receberam esse auxílio e essa terapia espiritual. E é lindo e maravilhoso o trabalho que a Legião de Maria faz na região dos suicidas. Muitos dos sofredores que estão às vezes só com a cabecinha para fora do lodo são auxiliados pelos filhos de Maria, pela Legião que passa recolhendo, auxiliando e amparando. Há muitos que estão lá sofredores. Então, quem sabe um dia a gente pode ser um desses membros da Legião de Maria, né? Não queiramos estar ao contrário, nós sermos recolhidos. Então, pessoal, essa é a mensagem que nós tínhamos hoje para conversar. Deixa eu ver com a Salete se já podemos encerrar, Salete. Posso fazer a prece? Então, eu quero convidá-los a, nesse momento, fecharmos os olhos e agradecermos a Deus, primeiramente, por estarmos aqui encarnados. Obrigado, Senhor, por esta casa que nos acolhe, esse teto que nos abriga, e por essa equipe espiritual tão maravilhosa, que tão prontamente já vem preparando esse ambiente, esse espaço, para receber a todos que aqui hoje estão, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, pela pleiade de irmãos que devotadamente trabalham em prol da vida contra o suicídio. Obrigado, Senhor,
por mais esta oportunidade que nos permitiu de estarmos encarnados. E pedimos, Mestre, que o Senhor continue a iluminar e intuir e nos dar forças para seguirmos adiante com a nossa missão, seguirmos adiante com a nossa proposta de vida e assim nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima. Mais dois. Pode vir três aqui, dois aqui.
Pode ir, Sérgio. Só aguardar, tá? Vamos sair. Mais 5. Pode ir. Saudade dela, maravilha. Você não vai? Não, pode ficar. Você não vai tomar? Vou, mas deixa ela na frente. Não, tem 5. É 5? É 5, pode ficar. Mais 5, aí do fundo. Aguarda aí, tá bom? Aguarda. A senhora vai tomar aqui? Pode ficar aqui no pilote. Alguém mais vai tomar o padrão?